Antes da gente passar lá para o nosso ambiente lá do VS Code, fazer toda a configuração, eu vou mostrar um pouquinho, né, sobre a ferramenta Workbench, para que ela serve, como alguns comandos básicos, né? Você que já domina SQL, dependendo ali da linguagem que for, é tranquilo, tem a linguagem padrão do SQL, né? E algumas ferramentas na consulta, por exemplo, nos filtros, às vezes em algumas familiaridades, né, em algumas opções do sistema gerenciador do banco de dados, tem algumas opções a mais um do que o outro, né? Às vezes o comando ali, por exemplo, de conversão de data no SQL Server pode ser diferente do MySQL ou lá do nosso Postgre, né? Então depende muito disso. Eu vou passar um pouquinho só para a gente ver um pouquinho dessa ferramenta, né? Para quem nunca viu ainda sobre o MySQL, é básico mesmo, vou só entrar na ferramenta e aí vou mostrar algumas funções, como a gente vê o banco de dados para quem nunca teve o contato com a ferramenta. Se você já domina, tranquilo, você pode até pular essa aula que eu vou mostrar o básico do básico só para quem nunca viu, beleza? Então, entrando no Workbench aqui, ó, a gente vai entrar, né? Você já pesquisa ali. Eu vou mostrar essa parte de entrar só nessa vez, né? Depois, ao decorrer do curso, eu não vou ficar entrando toda vez mostrando esse login, não. A gente já vai entrar direto na ferramenta. Então, aqui no Workbench já tem a nossa instância. Eu vou dar duplo clique aqui. Se for a primeira vez que você entrar, vai pedir o login e senha, né? Vai pedir a sua senha lá. E é tranquilo, você pode ir lá e clicar para salvar a sua senha, tá bom? E aqui abriu, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abriu nessa parte, né, aqui do Navigator, apareceu várias opções, né, a gente pode ver performance, servidor e várias outras opções mais avançadas, depois a gente vê um pouquinho mais sobre isso. E aqui também tem o layout, né, aqui você pode configurar o seu layout, pode deixar do jeito que você imaginar ali, né. Então aqui você pode fazer várias edições, deixa eu fechar essa parte aqui, ó, e aqui já tem alguns layouts pré-prontos, né, você pode vir aqui e escolher o que quer que apareça, né, igual aqui, ó, eu cliquei, o azulzinho aparece, né, então as ações aqui, eu não quero que essa parte do SQL Additionals apareça. Então, vou excluir aqui. Eu vou deixar somente essa parte, ó, deixar esse primeiro azulzinho ativo e o de baixo aqui também, né, caso dê algum erro, seja as nossas saídas ali, é bem tranquilo também, você pode excluir depois. E aqui vai abrir um painel onde a gente vai construir a nossa query, né? Então, aqui você pode dar o select, você pode salvar a sua query por aqui, a gente pode executar ela, né, que é os nossos comandos básicos ali. E aí, para a gente ver o nosso esquema, nosso banco de dados, você pode clicar nessa parte de esquema. Sempre quando você deixar nessa parte, por acaso sair e voltar de novo, ele já vai deixar por padrão nessa parte, né? Aqui, ó, tem alguns bancos de dados padrões que quando a gente instalou o pacote full lá, já veio tudo pra gente, né? Já veio aqui o Sakila, o Word. Isso é bom pra gente treinar também. Você pode treinar com esses bancos de dados fictícios aí, né? Que a ferramenta disponibiliza. E no início é bom a gente ter sempre essas bases, né? A gente tá começando e é bom pra você baixar, brincar aí também. A gente vai usar ela no início para importar lá no Python, né? Vou trazer os dados para o Python e depois a gente vai fazer toda essa automação via Python também. Mas é bom a gente conhecer o básico do básico. E aqui é o esquema padrão, né? A gente tem aqui os bancos de dados chama esquema, né? Então tem aqui o banco de dados Sakila, no caso do MySQL são esquema, né? Então dentro desse banco de dados aqui, desse esquema, eu tenho as nossas tabelas, eu tenho aqui, tenho views também, né? Procedures, tudo conforme a gente verificou também. Aqui no Word, que é o sistema, né? Que trouxe também de exemplo pra gente, eu tenho aqui, ó, tabelas, eu tenho 3 tabelas. E esse aqui são os bancos de dados do sistema, né? Esse aqui é tranquilo, não precisa da gente mexer muita coisa nessa parte, não. Vamos verificar aqui, ó. Tem tabelas, né? Nesse banco de dados, depois a gente vai criar um esquema também para a gente fazer nossas programações em Python ali. Mas eu posso vir aqui, ó. Eu posso clicar com o botão direito, igual nesses autores aqui, eu posso selecionar as 1000 linhas, né? Eu posso também aqui, ó, fazer um create table, né? A gente pode alterar a tabela, pode fazer um monte de coisa, deletar, né? Deletar toda a tabela. O truncate significa limpar toda a tabela, né? Então vou limpar todos os dados. Vou fazer esse select aqui, que seria basicamente a gente criar o nosso primeiro select, né? Então, fiz select asterisco from do nosso banco de dados aqui, bonitinho. Aqui, deixa eu tirar essa parte do azulzinho aqui embaixo, também não precisa de aparecer. E aqui nesse menu lateral para vocês, ó, vai aparecer o resultado, né? Query result, vai ser o resultado da nossa query. Se eu verificar outro banco de dados também, esse banco de dados city aqui, ó, então eu posso verificar aqui, vou pegar outro banco de dados. Então, vou pegar aqui, vou dar um Ctrl Enter para executar. Então, ele trouxe os dados da outra tabela pra gente, né? Vou pegar aqui o dos clientes, Customer. Customer é cliente, né? Vou dar o Ctrl Enter para executar. E agora sim, ó, eu tenho dados de todos os clientes, todas as informações que a gente trouxe aqui. E aí, depois a gente vai pegar um select desse e importar lá pro Python, né? Além desse Sakila também dos bancos de dados, eu tenho algumas views também, né? São as visualizações que criaram ali de exemplo pra gente. A gente, normalmente no seu dia a dia, você vai ter que criar views também para disponibilizar para pessoas, outros setores ali também. Então, vou pegar essa primeira aqui, ó, Customer List, não vou pegar esse primeiro aqui, Actor Info. Vou pegar aqui, ó, selecionar 1000 linhas superiores também. E note que aqui, ó, vai ficando igual abas, né, do nosso navegador, como se você estivesse navegando pela internet mesmo. Aqui eu tenho a query branca, que foi a primeira que a gente verificou. Eu tenho aqui author, né, que é o resultado da query dos autores que a gente viu também. E aí na outra guia eu tenho mais resultados. E aí você pode ir trabalhando com várias e várias consultas, né, na mesma tela, que isso aqui facilita bastante pra gente.
E para vocês verem, dentro dessa query, se eu fizer, eu tenho esse resultado, né? Eu posso fazer também por categoria. E aí, ó, se eu clicar com o botão direito aqui, ó, nessa parte, e alter view, vou vir aqui, ó, alterar a visualização, eu consigo ver o quê? Qual que é a query, né? A query que gerou aquela view ali. Então, se eu vir aqui, ó, esse aqui é o comando de create, né? Ele vai criar uma view usando os usuários, usando tudo bonitinho. E aí, depois do as vai ser o select, né? Que vai fazer, ó. Então, esse select aqui vai ser o resultado da minha view. Eu posso dar um Ctrl C nele aqui, ó. Vou jogar ele nessa query aqui, ó, em branco, né? Vou dar um Ctrl V aqui. Então, dei um Ctrl V, eu posso rodar essa query. Vou rodar ela aqui nesse raiozinho. Então, no Ctrl Enter também, ele vai trazer aquele mesmo resultado, né? Ou então, eu posso vir também nessa parte aqui, ó. Create New Query, né? New SQL. Eu posso vir aqui, dar um Ctrl V e dar o Ctrl Enter para executar também. Beleza. Ele trouxe todo o nosso resultado, né? Então, através dessa query também a gente vai conseguir levar algo lá para o nosso banco de dados. Eu tenho outra aqui, ó, cadê? Eu tenho vendas, cadê? Vendas por cidade, não, por categoria aqui, ó. Sales, né, por categoria. Vou clicar aqui, ó, e selecionar as 1000 linhas superiores também. Então, eu tenho aqui, ó, a cada categoria das nossas vendas, eu tenho os resultados aqui também, né? Então, vou dar um zoom aqui, ó. Então, esse select, ele trouxe a partir da view, né? Mas se eu quiser ver a origem dessa view também, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito, alter view, e aí eu tenho mais uma query pra gente aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, até nessa parte aqui, ó, posso dar um Ctrl V em cima dessa, que vai trazer o mesmo resultado pra gente, só que agora a gente tem a query raiz, né? O nosso primeiro import lá no Python, a gente vai utilizar essa query, né, bem facilzinha, só pra gente levar pra lá, ver como que funciona a dinâmica, e depois a gente vai fazer o papel inverso também, né? A gente vai pegar alguma base de dados que a gente vai ver ali, tá disponível também, e vai levar aqui pro nosso banco de dados do MySQL. Beleza, então eu entendi dessa parte, né? Eu tenho alguns comandozinhos básicos também. Eu vou pegar essa query aqui, ó. Vou dar um delete nessa aqui. Eu tenho um comando que chama show database, para ver os databases, né? Os bancos de dados. Então, eu deletei essa parte. Eu tenho um comando que chama show, né? Show database, que vai servir para a maioria dos bancos de dados, né? Tem esse comando aí para verificar quais são os bancos de dados disponíveis lá no meu ambiente, né? Vou colocar aqui, ó, database. Vou colocar aqui, ó, show database. E vou dar um Ctrl Enter para executar, né? É databases, né? Coloquei sem o S no final, mas é databases. Então, dei o Ctrl Enter para executar. Agora eu tenho os bancos de dados, né, que eu tenho disponível lá no meu sistema. Depois a gente pode dar um create aqui também, né? Deixa eu dar um create aqui para vocês verem, ó. Create é database, né? Database. Vou criar um database teste aqui, só para a gente verificar. O famoso database teste, né? Vou selecionar esse trecho, vou dar um Ctrl Enter para executar. Ele vai rodar só essa parte, né? Deixa eu dar um Ctrl Enter no final dessa linha aqui. Então, create database teste, eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou dar um raiozinho aqui para verificar, beleza? Se eu vir aqui novamente no Show Database, se eu rodar novamente, ele vai trazer aqui, ó, o nosso banco de dados teste também, né? Eu posso dar um Drop Database, né? Drop Database. E basicamente vai ser, qual que é o database que eu quero apagar? Database teste, né? Então esses comandos do SQL, a maioria já é padrão para todos os bancos de dados também. Eu estou mostrando esse comandinho básico porque a gente vai conseguir criar banco de dados diferente, né? Então vou dar um drop aqui, deixa eu selecionar, vou dar esse raiozinho aqui, e aqui embaixo mostra a mensagem, se deu erro, se deu falha, né? E aí deixa tudo bonitinho pra gente aqui também. Beleza, o comando rodou, se eu verificar novamente aqui, ó, no show database, né, o nosso database teste não vai ter nada aqui também. E aqui também, ó, no tabelas, eu posso criar novas tabelas também. Deixa eu dar um delete aqui, né. Então eu posso vir aqui, ó, vou criar uma tabela, né, cliquei com o botão direito, vou criar uma nova tabela aqui. Ele vai selecionar, né, e aqui já mostrou pra gente na onde que a gente vai criar a nossa nova tabela. Então eu vou dar um nome pra ela aqui, ó, de teste também, né, teste. E aqui mostrou também o esquema, né? Então, na onde que eu vou criar essa nossa tabela, né? Então, já mostrou. Como que eu cliquei com o botão direito em cima dessas tabelas aqui, onde está dentro do meu esquema, ele vai criar nessa tabela pra gente, tá bom? Aqui eu posso deixar um comentário, né? Que eu posso dar o nome da coluna, o tipo de dados e algumas opções, né? Como se for chave primária, chave estrangeira. Eu vou criar um qualquer aqui, ó. Escrever aqui, ó, ID teste, beleza? Deixa aí int. Vamos supor que ela é a primary key. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses tipos de dados também, né? Depois a gente vai fazer um esqueminha básico, vai ter várias coisas padrões também. Aqui eu posso colocar, sei lá, nome, né? Nome, underline teste, né? Vou colocar aqui somente nome, só pra gente verificar. Baixar de 30, de 45, né? Que tá aqui, beleza? Então, feito isso, se eu clicar nessa parte de aplicar aqui, ó, vou clicar nessa parte de aplicar, ele já vai gerar pra gente aqui, né? O nosso create, que seria o comando que a gente, se executasse lá também na linha de código, ele vai criar pra gente, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui, só pra copiar esse comando aqui, e depois eu vou verificar e vou criar ele manual lá também. Então, feito isso, eu vou clicar nessa parte aqui, ó, de apply, né, para aplicar, só que essa parte aqui, deixa eu ver, isso aqui vai dar um erro, né, porque ela é primary key, eu tenho que selecionar esse NN aqui, que é not null, né, beleza? A primary key não pode ter dados nulos. Selecionei aqui, vamos ver se vai funcionar, né, e depois a gente vê um pouquinho mais aprofundado sobre isso. E aqui também são aqueles flags, né, o mesmo flag que eu tô aqui em cima com a sigla, né, aqui ele já tem resumido para ver o que é também.
Vou clicar em Apply aqui só para a gente verificar. Esse aqui é o Create, né? Vou dar um Ctrl C nele aqui. Vou clicar nessa parte de aplicar. Ele vai criar a nossa tabela, beleza. Ele já criou nossa tabela de teste. Então tá aqui, ó. Por enquanto ela vai estar vazia, né? Beleza? Então tá, select asterisco from Sakila.test, né? Tá vazia. Deixa eu executar essa parte aqui, ó. Vamos executar. Ele trouxe aqui dados vazios. Beleza. Se eu quiser criar uma query, né? Eu vou criar a query manual aqui também. Então eu posso vir aqui, create, né? Dar o nome dos dados aqui. Vou colocar aqui teste 2. E aí eu vou somente rodar esse texto também, onde a gente pode fazer direto aqui no nosso executor, né? Se eu vir aqui, ó, no tabelas aqui do nosso Sakila e dar um refresh aqui, ó, cliquei com o botão direito e dei refresh e agora eu tenho a tabela teste e teste 2, tá bom? Com as tabelas criadas, eu posso fazer também a edição dela, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, eu vou ter essa parte, cadê, ó, alter table, né? Então, todos os comandos alter table que a gente pode fazer também manual, né, digitando o código, a gente pode vir aqui, entrar no menu, naquele editor novamente, né, que a gente criou aqui. Eu posso incluir, alterar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar mais uma coluna. Vou colocar aqui, ó, teste 2 copy, beleza? Deixa do jeito que tá mesmo. Se eu clicar aqui, ó, nessa parte de apply, ele vai trazer aquele comando que a gente já sabe, né, no Transact SQL. Então, alter table, eu vou alternar qual coluna. Eu vou fazer o quê? Um add column dessa parte. Então, além da gente fazer aqui no visual, ele deixa o script pra gente, se a gente quiser rodar manual também. Vou aplicar essa parte, né, só para ele verificar aqui. E agora sim, ó, eu tenho colunas a mais aqui nas nossas dimensões aqui, né? Então tem aqui, ó, ID, tem nome e tem a coluna nova que eu criei aqui também. Beleza? Esses são alguns comandos básicos, né? Básico mesmo, só pra gente já fixar. Deixa eu ver se tem mais algum importante pra gente. Vou fechar essa parte que eu já volto. Beleza, fechei todas essas partes aqui. Outra parte importante que a gente vai ter que fazer é a inserção de dados, né? A gente vai utilizar o comando insert into, que a gente verificou também lá em outro sistema de gerenciamento de banco de dados. Eu vim aqui em qualquer tabela aqui, ó, vou vir nessa teste 2 aqui, eu tenho aqui, ó, as configurações e tem esse raiozinho do lado, onde eu posso vir e criar a nossa query também, né? Seria basicamente como se eu estivesse clicando aqui em cima, mas já é um atalhozinho aqui. E aqui eu tenho ID teste, nome e teste columns, né? Onde eu não tenho dados nenhum. Então aqui embaixo eu posso fazer um insert into, né? Eu vou colocar aqui, ó, insert, né? Insert into, beleza? Eu vou inserir em qual tabela que eu quero inserir os dados? Nessa aqui, ó, tabela teste, Sakila teste 2, né? Vou dar um Ctrl V aqui. E aqui eu tenho, né, os tipos de dados, eu tenho que passar entre parênteses quais são as colunas, né, que eu vou inserir os dados. Então, vou colocar aqui, ó, vai ser as colunas, né, bem parecido com os outros sistemas de gerenciamento de banco de dados também. E depois eu tenho que passar o values, né, values referente a cada coluna. Então, tem que passar na ordem certinha, né. Então, ID, eu passo o ID no valores. Eu tenho o nome, eu passo na outra coluna também. Então, vamos passar a coluna aqui. Nossa primeira coluna é ID teste, né, tem que ser igualzinho, tá aqui. A próxima coluna vai ser o nome também. E a próxima coluna vai ser teste 2 call, né? Coluna que a gente criou ali de teste também. Essa vai ser o último comando que a gente vai executar. A gente já parte para a próxima aula aí também. Quais são os valores que vão receber? Então tem que passar qual que é o valor que vai receber para essa coluna, depois para essa na ordem certinha. Isso aí vai ser importante para a gente mapear lá no nosso Python, no VS Code também, né? Então a ID teste vai receber o 1. Então como é valor, ele não precisa de ter entre aspas não, né? No próximo agora que é texto, igual o nome, eu tenho que passar o nome aqui, né? Eu vou colocar a vírgula para separar. E entre aspas aqui eu vou colocar um nome qualquer. Vou colocar meu nome aqui mesmo, ó, Edmilson, tá bom? E agora vírgula, qual que vai ser o valor que vai receber essa outra coluna aqui? Como é teste, vou colocar teste agora, teste, coluna, beleza. Se tiver tudo certinho, ele vai rodar esse comando, né? Eu vou selecionar esse trecho aqui, ó, e vou clicar no raiozinho para ele executar o nosso comando. Beleza, ele já executou, vou selecionar esse select novamente, né? Vou executar essa parte aqui. Não apareceu a parte de leitura lá embaixo, né? Se deu ok ou não, porque eu desativei nessa parte de menu aqui, né? Depois você pode ativar ou desativar também, é bom você dar uma verificada. Então vamos finalizar essa aula por aqui com esse último comando, que esse último comando vai ser bem específico, né? Para a gente colocar lá nas nossas colunas também, depois a gente pode deixar muito bem organizado, a gente vai ver isso também em aulas futuras. E agora, para deletar tudo, eu posso deletar essas tabelas de teste, né? Eu posso apagar esses dados também, então eu posso dar um drop na tabela, então simplesmente vir aqui, ó, clicar com o botão direito e vir nessa parte drop table. Vou deletar essa tabela aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, drop now, quer dizer, eu vou apagar agora. E posso fazer via comando também, então vou colocar aqui, ó, drop table, né? Quer dizer, eu vou apagar a nossa tabela. Qual que é a tabela que eu quero apagar? Vai ser essa aqui, ó, teste, né? Tem que colocar o esquema aqui também. Então vou colocar aqui, ó, sakila.test. Vou selecionar essa parte aqui e vou dar um comando aqui para executar. Ele já excluiu tudo aqui, né? Se ele não excluiu, você pode dar um refresh aqui em cima, né? Dar um refresh all nessa parte de esquema. Ou então em tabelas também. Você pode clicar nessa parte de tabela e dar um refresh all, que aí ele vai atualizar tudo aqui pra gente, né? Beleza? Esses são os comandos básicos, né? Para quem nunca teve conhecimento, nunca mexeu nessa plataforma do Workbench do MySQL. E aí na próxima aula a gente já vem fazendo ali a nossa preparação do ambiente no VS Code.